Olá a todas e todos! Se você achou que a quarta temporada do Salada Cultural terminou no mês de junho com a entrevista da dubladora Sandra Mara Azevedo, achou errado, nobre ouvinte deste humilde podcast. O que ninguém esperava, inclusive este que vos fala, é que teria mais 2 episódios especiais com personalidades do mundo da dublagem brasileira. Isso porque pude contar com a ajuda de amigos, como diria em uma tradução livre a célebre música dos Beatles. Os 2 episódios, que são uma espécie de bonus track desta temporada, que serve como um apêndice de minha pesquisa de mestrado, foram feitas faz poucas semanas e fecham com chave de ouro esse especial que muito me orgulho de ter feito. Nesta parte 10 do especial, eu entrevisto Vitor Gagliardo, jornalista e biógrafo do grande nome das artes Orlando Drummond, que, se você não ligou o nome à voz, ele é conhecido no mundo da dublagem como a voz do Scooby-Doo, Popeye, Alf e muitos outros. No campo do humor, ele ficou conhecido como um aluno seu peru da escolinha do professor Raimundo, sem contar que ele foi um dos pilares do rádio no Brasil. Vitor, que lançou a biografia chamada Orlando Drummond, versão brasileira, em 2019, quando Drummond ainda estava entre nós, conversou comigo sobre o interesse pela história do artista, a história do rádio, que a dublagem brasileira tem muito a agradecer, a valorização dos dubladores, além de um novo projeto que ele está finalizando e que também envolve dublagem. A conversa com ele foi muito boa e eu acho que você também vai achar. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural Especial Dublagem Parte 10, Bonus Track. Versão brasileira, Salada Cultural. Vitor Gagliardo é jornalista e escritor. Formado em comunicação social, faz parte da Empresa Brasil de Comunicação, onde é chefe de reportagem da TV Brasil. No canal, produz programas como Caminhos da Reportagem, finalista do Prêmio Vladimir Herzog de 2025. Também faz parte da TV Câmara do Rio de Janeiro. A biografia Orlando Drummond, versão brasileira, contando a trajetória do ator e dublador que faleceu aos 101 anos em 27 de julho de 2021, foi seu primeiro livro e levou 2 anos para ser finalizado. Lançado em 2019, esmiuça toda a carreira do artista, desde a rádio, passando pelo mundo da dublagem até a consagração na televisão. Na nossa conversa falamos, obviamente, sobre Orlando Drummond, seu legado nas artes, dublagem de ontem e hoje, reconhecimento artístico e muito mais. Antes de seguir, quero deixar um agradecimento especial a Fernando Ramos, fotógrafo, apresentador do Pod Caverna e integrante do Monty Python Brasil, por ter feito a ponte que me permitiu conversar com Vitor Gagliardo para minha dissertação de mestrado. Infelizmente, Fernando nos deixou no dia 14 de setembro, mas fica aqui o meu sincero agradecimento por toda a ajuda, pela generosidade e por tudo que ele fez e construiu em vida. Fernando Ramos, presente. E agora, sem mais delongas, ouça meu bate-papo com Vitor Gagliardo agora! Salada Cultural. A conversa com o Vitor Gagliardo. Agora sim. Vamos lá. Gagliardo, que jornalista, né, um dos biógrafos, ou biógrafo Isso. do Orlando Drummond, das pedras fundamentais da nossa dublagem. De início, eu queria saber como surgiu a ideia de biografar o Orlando Drummond. Né? Eu acho que deve ser, além de ser uma honra, né? Foi um trabalho bem detalhista, né? Porque ele começou no rádio, enfim. Queria que você falasse um pouquinho. Então, sabe daquelas loucuras que você comete na sua vida? Essa foi uma. Eu sempre fui fã da dublagem. Eu sempre adorei, por exemplo, o Scooby-Doo. Eu sempre adorei o Popeye e o Alf. E aí tem uma questão que o Drummond foi um primeiro elemento que mostrou que a dublagem tinha um rosto, né? Quando veio o seu peru na escolinha do professor Raimundo, que ninguém entendia como é que o seu peru poderia ser, por exemplo, o Scooby-Doo. Eu digo que o apogeu nesse sentido de rosto de dublagem não foi o Drummond. O Drummond foi o primeiro. Mas assim, das pessoas entenderem que a dublagem de fato tinha um rosto e isso massificar, foi no seriado A Família Dinossauro, com o personagem Baby.
Ali sim as pessoas, porque assim, ali sim as pessoas entenderam que de fato a dublagem tinha um rosto. Mas quem começou esse movimento de fato foi o Drummond. Então eu já sabia que o Drummond fazia o Seu Peru e o Scooby-Doo, né? E aí o que aconteceu? A minha esposa, ela é amiga de infância do neto do Drummond, um dos netos, né? Que é o Felipe Drummond, que seguiu também o ramo do avô. O Felipe, o Eduardo e o Alexandre seguiram esse ramo, e ele tem mais 2 netos, que é o Marco e o Michel, que foram para o ramo do direito. No dia do casamento do Felipe, eu conheci o Orlando, tive a oportunidade de conhecer o Orlando na festa de casamento. E ele foi muito simpático. E aí veio a ideia, por que não fazer a biografia? Eu nunca tinha tido uma experiência de escrever um livro, né? E aí quando eu te falo que foi uma insanidade, sabe quando você fala assim, eu vou fazer uma proposta para o Felipe. Mandei para ele uma mensagem, mas assim, eu te confesso que eu esperava que ele dissesse não. Quando ele disse sim, foi não é possível. E agora? Né? Agora eu tenho um problemão nas mãos, porque eu não tinha editor, eu não tinha nada. Por isso que eu te falei que foi uma insanidade. Eu não sabia como que eu escrever um livro, eu não tinha editor, eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era uma experiência que é completamente diferente de você fechar uma matéria todo dia para a TV, 1, 2 matérias por dia para a TV, né? E foi assim que começou a ideia. Foi muito difícil escrever, muito difícil. Eu brinco, sabe aquele personagem que é bem estereotipado de um jornalista com uma máquina de escrever, que ele tira o papel, rasga, e quando você vai ver, assim, a lixeira tá cheia de papel? Sim. Foi assim, eu não tinha máquina, eu já tinha computador, mas foi mais ou menos isso, porque até conseguir achar o que eu queria para o livro, eu demorei bastante, porque matéria de TV você faz eu te entrevisto 10, 15 minutos e você entra 15 segundos, né? Essa é uma matéria de TV que era o que eu estava acostumado. Então foi muito difícil esse processo de escrever o livro. Quanto tempo de entrevistas com o Orlando, com os familiares, com as pessoas do entorno dele? Olha, se eu te der um número de horas, eu vou estar mentindo. Eu vou estar chutando aqui para você. Eu te confesso que eu não fiz esse levantamento. Mas assim, foi bastante. Porque o que aconteceu? O Drummond, quando a gente começou, ele já estava com 98 anos, mais ou menos. Eu fiz 2 anos de entrevista com ele. Muitas vezes, Márcio, eu chegava lá simplesmente para tomar um café com ele. Porque o que acontece? O Drummond tinha enraizado, digamos assim, algumas histórias dele, que são histórias que ele sempre falou sobre aquelas histórias. Então, assim, aquilo para ele era muito... Ele estava muito na zona de conforto dele. Para você ter ideia, teve um dia que, assim, além de falar com a família, por exemplo, com amigos próximos, uma fonte de pesquisa que me ajudou bastante foi a Hemeroteca, né? A Biblioteca Nacional, onde eu pude consultar matérias sobre ele. E quando, por exemplo, eu trazia elementos novos, mexia muito com ele. Então, por exemplo, teve uma vez que a gente, durante o papo, ele começou a lembrar algumas coisas e ele começou a ficar trêmulo, porque ele foi saindo da zona de conforto dele. Aí eu tinha 2 caminhos. Sigo e vou descobrir mais coisas, mas também, por outro lado, isso vai fazer mal para a saúde dele. Então, não tinha o que pensar. Parava ali, tomávamos um café e a gente tentava numa outra oportunidade tentar. Por exemplo, várias vezes fui lá só para assistir o jogo do Fluminense com ele, para falar sobre o Fluminense. Porque, e com uma idade já avançada também, 98, 99, 100 anos, você tem também já um esquecimento que acho que é próprio já da idade, né? Então, por exemplo, você já veio aqui outras vezes, não foi? Sim, já vim aqui outras vezes. Então, assim, algumas vezes parecia que era a primeira para ele, entendeu? Foi um trabalho de construção mesmo. Um trabalho que, por exemplo, a Dona Glória também, que já não está mais entre nós, foi muito importante, porque basicamente muitas das entrevistas ela conseguiu acompanhar.
Outras ele até brincava, né? Como, por exemplo, quando ele foi falar de outras namoradas, ele falava assim, olhava, ela já não tá mais aqui, agora eu posso falar com você. Sabe? Umas brincadeiras assim, entendeu? Mas, assim, basicamente ela conseguiu acompanhar a maioria e, assim, era de certa forma que ela também ajudava a estimular um pouco ele, né? Coisas que ele não lembrava, ela conseguia lembrar. Então, foi assim. E a família também, coisas que a família lembrava. Mas, assim, eu não sei te precisar a quantidade de horas. Qualquer número que eu te dê, eu vou estar chutando. Uhum. E eu acho que, eu acredito que foi uma dificuldade, porque você começou a conversar, você teve a ideia da biografia quando ele com 98, 99 anos. E boa parte, para não dizer quase todas as pessoas que fizeram parte que acompanhou ele desde a rádio até passando pelos estúdios de dublagem, TV, etc., não estavam mais entre nós, né? Uhum. E o que você, exatamente como você citou, dessa busca de informações adicionais que fazia com que ele tinha esses lapsos ou esse problema com a saúde. Como foi buscar, além da hemeroteca, você teve algum contato com outras pessoas que você conseguiu conversar para pegar algumas informações adicionais sobre o que ele falava? Tive sim. Assim, muita coisa também ajudou, que o Drummond sempre foi uma pessoa muito conversativa, muito comunicativa. Então, por exemplo, ele ia passar, assim, como ele tinha uma tradição de ficar muito tempo nos lugares, então ele se manteve fiel, por exemplo, a muitos dubladores, digamos assim. Então, por exemplo, Mário Jorge, Guilherme Briggs, são nomes que você já deve estar também, já deve estar pesquisando. O que acontece? Sim. São pessoas que acompanharam o Drummond por 20, 30 anos, por exemplo. O Valdir Santana, a Miriam Fischer também, por exemplo, foi muito importante nesse processo. São pessoas que trabalharam, que acompanharam o Drummond 20, 30 anos, então deu para, assim, as histórias casavam, sabe? E aí eu pude, por exemplo, não era só uma entrevista para um jornal. Um contava, eu perguntava para ele, acho que aconteceu isso, mas, por exemplo, ele já tinha contado uma história ou outra para o neto. O difícil, vou te dar um exemplo, foi descobrir uma história que a própria família não sabia. Vou te dar um exemplo. Ele participou, agora não sei se foi em 30 ou 40, tem aqui anotado, depois posso te dar com a precisão. Ele era esportista, né? O pai dele adorava remo, então ele praticava remo com o pai. E daí, por exemplo, ele tinha uma coisa que ele era muito forte por causa do remo. E aí eram 8 irmãos, tinha aquela coisa de brincadeira, né, entre irmãos, às vezes saíam no tapa. E o avô percebeu que numa dessas, ele era bom de pancada, ele tinha um soco forte. Uhum. E aí, opa, você vai também fazer boxe. Então ele fazia remo com o pai e boxe, né? E numa dessas, o Jornal dos Esportes, na época, acho que foi o Jornal dos Esportes, se não me engano, lançou um campeonato com pessoas que trabalhavam em bancas de jornal, um campeonato de boxe, que ia ter a participação, por exemplo, da esposa do Getúlio Vargas. Ele não participava de nenhuma banca de jornal, mas ele conseguiu encaixar ali. E aí ele foi lutar. Ele se deu o nome, como ele era muito magrinho, de Mole Mole. E ele lutou profissionalmente. Isso aí, cara, eu só consegui nas pesquisas, por exemplo, dos jornais. Na hemeroteca. Ele lembrava, por exemplo, que tinha lutado boxe. Mas, por exemplo, nesse dia em especial, foi uma das situações que ele saiu da zona dele de conforto. Que quando ele, peraí, sabe? E aí a gente teve que parar ali. Mas essa, por exemplo, era uma história que a família desconhecia. Caramba. Aconteceu isso. Porque assim, contar a história do Scooby-Doo, como o Scooby-Doo nasceu, é legal a história, é bacana a história. Ela foi um grande trauma na minha vida, por exemplo. Porque ela assim, sabe quando você fala assim, essa história é muito legal, vou escrever essa história do livro. Quando eu escrevi, eu estava viciado, digamos assim, com a minha escrita de TV. Márcio, deu 1,5 páginas no Word. Eu falei, cara, 1,5 páginas. Se essa história aqui eu acho que é uma história muito legal, ela deu 1,5 páginas. Imagina a história que não é tão legal, mas acho que é legal botar no livro. Vai dar o quê? Meia página?
vou fazer um livro da biografia dele de 50 páginas, sabe? Ficou isso na cabeça, né? A gente tem aquela coisa de que livro tem que ser grande, né? Não é assim, Sim. o livro tem que ser... O livro original tinha 500 páginas, a editora cortou para 340, né? E ok, eu acho que ficou ótimo. Mas assim, eu tinha aquela coisa de eu quero fazer um livro grosso, né? Besteira. Mas assim, total inexperiência. Mas assim, mas isso mostra, por exemplo, claramente a dificuldade que eu tive no começo de acertar o tipo de linguagem que eu queria dar, entendeu? Entendi. Mas assim, a pesquisa que você fez é muito abrangente, porque assim, eu quero trazer um pouco mais pro início do Drummond na rádio, né? Porque pouco se fala da importância da rádio e dos radioatores para a história da dublagem no Brasil, né? Assim, pesquisas, assim, assim como a própria televisão no país, né? Teve muito dos radioatores. Vamos ser sinceros, se a gente não tivesse o radioator, a gente não teria dublagem. É isso. Não. Na verdade, assim, o Braguinha, que foi um cara do começo da dublagem muito forte, um expoente, principalmente com o estúdio da Disney, ele só chamava radioator para trabalhar com ele. Era isso, eram os radioatores. O Drummond teve uma questão que ele não começa como radioator, o Drummond começa como contra-regra. E ele fala que o que ajudou ele a ser um bom dublador foi exatamente o fato dele ser um contra-regra. Porque, assim, a rádio era toda ao vivo. As novelas na rádio não eram gravadas. Elas eram feitas ao vivo, em auditórios. Então, o que acontece? O Drummond começa... ele não tinha nenhuma formação de ator. Drummond começa, assim... Ele começa a se interessar. Ele faz um teatro na escola, mas era um teatro totalmente amador, e ele faz um teatro porque ele gostava de imitar bichos, e ele se achava engraçado contando piadas. Ele não segue teatro, até porque não tinha essa tradição, e aí um dia tem aquela história do camarão, que ele conhece, que ele bate no camarão, ele conhece através do camarão o Moraes Neto, que é o cara que era um cara famoso na época da rádio, era um cara que estava despontando, e esse Moraes Neto faz a ponte para ele se tornar um contra-regra. Mas por que ele vira um contra-regra? Porque ele sabia imitar bichos. É basicamente isso, né? Ele sabia imitar vários tipos de animais. E ele adora, assim, era uma coisa que ele adorava falar, né? Que ele nasceu galo e morreu peru, né? Era a frase máxima dele, né? Era a que ele mais gostava de falar. Exatamente por isso, entendeu? Tanto é que também tem uma história que explica isso também, que é quando a Tupi contrata engenheiro de som para fazer um barulho, para fazer uma chamada deles, que é quando o cacique, quando o galo canta, o cacique informa. Eles botaram 10 galos dentro de um estúdio para tentar capturar o áudio do galo e não conseguiu. Aí o Drummond foi e fez o galo e ficou o galo do próprio Drummond. Mas assim, os atores, os radioatores da época, eles foram convocados porque eles tinham a questão do improviso, eles tinham a questão de saber ler, identificar e fazer na hora, né? Embora o começo da dublagem não fosse exatamente como é hoje. Não. Hoje assim, a dublagem de hoje, Márcio, nada se compara, não tem nada de igual com a dublagem que se iniciou, em vários aspectos, tecnológicos e também do trabalho em si. Só para você entender, eu vou lançar, se tudo der certo, ano que vem um livro que também versa sobre a dublagem, que é sobre o processo criativo do dublador. Que a ideia desse livro surgiu exatamente numa das entrevistas com o Drummond, que ele me falava o seguinte: a dublagem de hoje assim, tá tudo muito igual. A nossa dublagem, que ele falava, era o seguinte: uma coisa não mudou. Você pega um script, você chega lá e assim, te ligam e fala o seguinte: ô Márcio, amanhã você tem meia hora, você tem 1 hora aqui na casa de dublagem. Ou Márcio, amanhã você tem aqui 7 horas na casa de dublagem. Quando falam para você que você tem um horário avançado, você fala assim: opa, peraí, é uma coisa boa.
a um protagonista, que você vai fazer um teste, alguma coisa do tipo. Então você já sabe. Então o que acontece? Na época do, assim, você chega na hora e você pega na hora o que você vai ler. Você só sabe na hora o que você vai interpretar. Isso continua a mesma coisa. Mas o que mudou? Hoje, eles procuram uma coisa chamada Match Voice. Você já viu esse termo? Match Voice? Não, Match Voice não. Match Voice, guarda para você esse termo. Match Voice é o seguinte, eles procuram um dublador que tenha um som, a voz, muito parecida com o original. Por exemplo, a minha voz não se parece com a sua. Então vamos supor que você é um ator. Eu não vou ser chamado para te dublar, hoje em dia. Eles vão buscar, hoje em dia, alguém que tenha um tom de voz parecido com o seu. Isso já está acontecendo já de uns 20 anos para cá, mais ou menos. Isso se chama Match Voice. Na época que tinha o Drummond, por exemplo, não era nada disso. Assim, o diretor de dublagem, ele tinha total liberdade para chamar quem ele quisesse. Hoje em dia também já não é mais assim. Hoje em dia você tem também um outro termo que eu não sei se você conhece, que é chamado de Star Talents. Sim, esse sim. Então o que acontece? Então, antigamente, você, dublador, você chegava, você olhava e você tinha total liberdade para você fazer a sua interpretação. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem que seguir o tom daquela interpretação. É claro que, por exemplo, aí as pessoas também exageram. Se o cara está chorando, você não vai rir. Você não ria também. Você seguia o que estava ali na tela. Mas você seguia o que estava na tela fazendo a sua interpretação. Não à toa, por exemplo, o Scooby-Doo é um grande exemplo disso, né? Hoje em dia, além de você procurar um tom parecido, você busca também, você tem uma cobertura de boca, né? Antigamente também tinha, mas você conseguia improvisar muito mais. Você criava textos em cima disso. Você criava bordões. Quer ver um exemplo? Como é que você vai fazer a busca da boca, por exemplo, do Popeye? Popeye, quando fala, tá com um charuto na boca. Você não tem a boca dele aberta. Você não tem como você buscar a boca do Popeye. Entendeu? Então, assim, as dificuldades que você tinha, as dificuldades, entre aspas, né? Que também hoje você tem as suas próprias dificuldades, mas você tinha um processo criativo do dublador que era muito maior. Então, assim, por isso que se fala muito que a época que o Drummond viveu, até os anos 80, 90, digamos assim, o dublador tinha muita oportunidade, tinha muita liberdade para poder criar. E isso, por exemplo, foi uma conquista dos radioatores. Porque assim, o radioator ele tinha um roteiro, cara, é ao vivo. Ao vivo, se a pessoa que está do teu lado errar, tu vai errar. Então, assim, você tem que seguir ali a história, entendeu? E aí, olha que legal, o início da dublagem, como é que ele é feito? Ele é feito em uma bancada, com todo mundo gravando junto, como era exatamente um programa de rádio. Então, assim... Um microfone só, para todo mundo. Assim, depois foi evoluindo, tinha dois, assim, até 3, mas assim, quando tinha muita gente no estúdio, era aquele jogo de corpo, né? Vai você vai você pro microfone, eu fico mais atrás. Você tinha, por exemplo, essas questões. E esse próximo livro é exatamente sobre isso, esse processo criativo. E o mais interessante, quando você fala em processo criativo com os dubladores, que muitos não entendiam que tinham um processo criativo próprio. Olha que loucura. Muitos falavam assim, mas eu não tenho um processo criativo. Dublagem é você chegar lá e fazer. Porque hoje está muito viciado nisso, né? Tu chega e faz. Antigamente, os mais antigos, tinham um processo completamente diferente, que eu acho que é o mais legal, né? Sim, eu entrevistei o Orlando Vigiani, né? Que é o... Maravilhoso. Eu acredito que é o dublador mais antigo em atividade no Brasil. E ele falou justamente disso, sim, né? Que esse problema do Star Talent, desse ele não falou do match, né? Desse termo que você citou, mas assim, tem a ver, né? E é uma coisa que eu percebo mesmo nesses novos profissionais da dublagem, né? Essa falta de versatilidade na voz, né? O próprio Orlando tinha uma voz, ele conseguia ter essa versatilidade para uma voz muito mais grave para vilões,
né, uma voz fina para personagens animados mais caricatos, ou até esses cacos, né, eu acredito que sejam esses cacos que ele tinha para o Scooby-Doo, que conversava, que conversava com o caco do dublador do Salsicha, o Monjardim, né? O Mário Monjardim. E hoje a gente não vê isso muito nesses novos dubladores. Você acha que, para você que está fazendo, agora que eu sei que você contou que está fazendo esse livro sobre o processo de dublagem, você acredita que é muito por conta dessa proximidade dos clientes na dublagem, ou é muito da cultura da época? Não, assim, pensa aqui comigo. Olha que loucura. Você, quando começa a dublagem, o primeiro filme brasileiro, primeiro filme dublado no Brasil, se eu não me engano, foi A Branca de Neve, que foi lançado em 37 e chegou aqui em 38, não foi isso? Sim, com o Braguinha. Com o Braguinha. O que acontece? Você, até então, você tinha o filme mudo, né? A primeira experiência com som, também, se eu não me engano, mundialmente falando, foi o Cantor de Jazz, que é de 27. 27 também. Acho que é isso. O que acontece? O que as pessoas estavam fazendo na época? Antes de começar a dublagem. O filme que era filmado nos Estados Unidos, quando era pensado em Europa, ele era refilmado na Europa para ser feito um lançamento. O que inviabiliza os custos, né? Aí, só depois disso que se pensa, por exemplo, a dublagem. Quando chegam, por exemplo, os filmes nacionais aqui, todos os filmes nacionais que eram feitos aqui, eles eram redublados no estúdio. Não sei se você chegou já também. Quem me passou isso na época foi o próprio Vigiane, que me falou isso. Uhum. Que o que acontecia? A captação de áudio aqui era muito ruim. Então eles tinham que redublar. Então, quer ver? Tem uma história boa sobre isso, que foi a Cecília Lemes. Cecília Lemes, que faz a Chiquinha. A Chiquinha, Cecília Lemes. Ela me falou o seguinte, que a primeira experiência dela no cinema, ela fez, e aí quando a mãe estava sempre com ela, quando ela foi acompanhar, quando ela foi no estúdio por uma vez para ver como é que estavam as gravações, o diretor do filme falou para ela o seguinte: olha, não se assusta, mas a voz que você vai ver no cinema, você vai ouvir no cinema, não é a sua. Mãe, mas como não é? É o rosto da minha filha, uma outra voz? A gente vai chamar uma pessoa para poder dublá-la no estúdio, que inclusive eram pessoas mais velhas, não davam muita chance para crianças, né? Aí, não, se é o rosto da minha filha, tem que ser a voz da minha filha. E a mãe brigou por isso. E aí ela foi gravar, e como ela já tinha uma experiência em televisão na época, ela dublou de primeira, e aí começa a minha história dela como uma dubladora. Mas o que eu quero te falar com isso? Sempre se teve uma perseguição na dublagem, na arte como um todo, do melhor som possível, de uma melhor entrega possível. Isso eu não tenho dúvidas. Tem uma questão de processo criativo, como a gente já conversou, que você tinha mais liberdade e hoje você não tem mais. Parou-se de se gravar em bancada com todo mundo junto, numa perseguição de um áudio melhor. Entendeu-se que era muito melhor você gravar separado do que você gravar junto. Que também foi uma crítica, principalmente dos dubladores antigos, porque eles diziam que na bancada você tinha uma chance de você interpretar mais. Ou seja, imagina, a gente está fazendo um papel nós dois. Quando a gente está interpretando aquele papel, a gente tem liberdade para a gente criar, a gente pode, por exemplo, fazer interações diferentes. Coisa que hoje em dia você tem que seguir um roteiro. Então, assim, o que eu quero te dizer? Hoje me parece ter muito mais uma perseguição de um áudio perfeito, de um match voice, para fazer uma comparação mundial, do que propriamente você ter uma liberdade de criação. Você vê, você não tem mais o Homem-Aranha, você tem o Spider-Man. Você tem o Spider-Man no mundo inteiro. Você não tem mais o Super-Homem, você tem o Superman. Entendeu? Então, assim, além de você ter um nome global, é como se você tivesse uma voz global. Entendeu? Eu acho que é isso.
É interessante porque eu entrei em contato com o Centro Técnico Audiovisual, né? Para ver se eles tinham algum material de arquivo sobre dublagem na década na década de 60, 70, enfim. E eles conseguiram me passar um programa, se não me engano, da TVE, chamado Cinemateca, que falava justamente sobre a dublagem. E ele mostrava muito a dublagem dos filmes nacionais, né? Que muitas vezes não era feito pelos atores que faziam os filmes, né? Que eles pegaram, nesse programa específico, eles mostraram a equipe de dublagem dublando o filme O Coronel e o Lobisomem, de 78. Bateu então com o que eu te falei, tá vendo? E eu me lembrei, há uns anos, muitos anos atrás, eu estava assistindo, passou na televisão, um dos filmes do Sérgio Reis. E o Sérgio Reis estava sendo dublado pelo dublador dos desenhos do Superman, do Super Amigos. Eu esqueci o nome do dublador. Que ele fazia... Ele fazia o Superman no Super Amigos. Ele fez a série antiga do Superman também, que eu esqueci o nome. E eu achava isso muito estranho, né? Isso. Era pequeno, enfim. Mas isso. Eu te faço um desafio, que é o seguinte: busca o som original antigo, busca o som original e busca o som da dublagem. Faz isso. Quer ver um exemplo que não é tão antigo? Assim, também não é tão novo, mas assiste o desenho Johnny Bravo. Por que eu tô te falando isso? Você tem até ali mais ou menos o final, assim, uns anos 90, mais ou menos. Você tinha uma divisão muito grande de Rio e São Paulo, por exemplo. Você tinha grandes empresas em São Paulo e grandes empresas no Rio de Janeiro. E aí, por exemplo, o mesmo filme tinha uma dublagem para São Paulo e uma dublagem para o Rio de Janeiro. Não era a mesma dublagem. Hoje é igual. Hoje você contrata um estúdio de São Paulo para fazer para o Rio e vice-versa. Sim. Mas você não tinha isso antigamente. Você tinha, por exemplo, a BKS, enorme em São Paulo, e a Herbert Richards no Rio de Janeiro. E elas gravavam o mesmo produto, né? O que era, vamos ser sinceros, é uma loucura também, né? Mas era o que acontecia. Mas pega, por exemplo, o Johnny Bravo. Johnny Bravo, ele foi dublado pelo Ricardo Juarez, que é um cara aqui do Rio. Ele é até de rádio, interessante. Cara, quando você escuta o original e você escuta a dublagem, tu fala assim: não é possível. Não tem nada a ver. Nada a ver. Isso é ótimo, cara. Sim. Você vê o Scooby-Doo, o original, e o nosso. Cara, assim, um grande expoente do Drummond, sem dúvida alguma, é o Guilherme Briggs. O Briggs ele tinha o Drummond como o grande guru dele. O guru do Drummond foi o Paulo. Ele fez o prefácio do seu livro. O guru, por exemplo, do Drummond era o Paulo Gracindo, que é uma loucura também, que é um cara mais dramático. Enfim. Mas assim, o guru do Briggs é o Drummond. Cara, você pega os personagens do Briggs, assustador. É assustador. Não tem nada a ver com o original. Hoje, por exemplo, ele já não consegue fazer mais tanto isso, por causa de uma imposição. Mas por ele ser ainda o Guilherme Briggs, ele ainda consegue uma liberdade, porque as pessoas, quando contratam ele, sabem que ele vai, tentar fazer uma coisa diferente. Alexandre Moreno também é uma pessoa também dessa geração, que também é assim, o Marco Simões, o Marco Ribeiro. Mas assim, os novos, cara, assim, eles seguem muito e eles são pressionados para isso. Eles já são basicamente hoje treinados para isso, entendeu? Para seguir. Você vê, cara, um Felipe Maia, que é um cara maravilhoso. Quando você vê o Todo Mundo Odeia o Chris, a narração que ele faz, não tem nada a ver com o original, cara, do Chris Rock. Nada a ver. Até porque tem uma coisa que é básica. O som em inglês, ele sempre joga para cima. E a gente sempre joga para baixo, repara só, o final das frases. Mas ele consegue dar um sotaque que é meio espertalhão, sabe? Que leva, que é bacana. Coisa que a gente não tem mais, cara. Sim. Infelizmente. E eu sempre fui o nerd da dublagem, né? Desde pequeno, desde de jovem. E eu sabia diferenciar as dublagens que eram feitas em São Paulo e as dublagens que eram feitas no Rio de Janeiro. Aham. Não só por conta das vozes, né? Que
Tanto que muitas vezes os dubladores do Rio vinham para São Paulo fazer algumas dublagens Sim. especiais. No caso do Mário Jorge, que vinha muitas vezes para São Paulo fazer dublagens do Ed Murphy, quando era dublado aqui em São Paulo. E eu gostava muito das dublagens cariocas porque elas eram mais soltas, mais eles liberavam mais esses cacos, essa versatilidade, né? E a de São Paulo, tirando uma outra dublagem, como no caso do Chaves, que era mais versátil, eles seguiam à risca, né, os textos, né? Então, mas você sabe a história do Chaves, né? Sim. Eu conversei com o Nelson Machado e com a primeira dubladora da Chiquinha. O Nelson Machado. Sandra Mara. Nelson. Eu entendo o seguinte, ô Márcio. A dublagem, por muitos anos, ela foi muito marginalizada. Ela foi marginalizada pela própria categoria, em vários aspectos. Nos anos 70, nos anos 80, basicamente, o dublador, ele era visto no meio como um ator que não deu certo. Sim. Isso é um ponto. Assim, você não conseguiu fazer teatro, você não conseguiu estar na televisão, desculpa, vai pra dublagem. Tinha essa visão marginalizada. Quem me trouxe pela primeira vez esse ponto de vista foi o Ricardo Schnetzer, que é um cara também das antigas. Ele fez o Al Pacino, fez o Tom Cruise. Uhum. Ele fez o Hank da Caverna do Dragão, por exemplo. Então, assim, ele fala assim, cara, eu era ator e eu era muito mal visto pelos meus amigos atores por estar fazendo dublagem. A dublagem sempre pagou muito mal, porque a dublagem, assim, as mais antigas, você não tinha dublagem todos os dias. Você tinha dublagens mais sazonais. Você não tinha essa quantidade de canal a cabo que a gente tem hoje. Então você tinha muito menos trabalho. E também, quando você tinha trabalho, não tinha nenhum respeito por nenhuma lei trabalhista. Você, para fazer dinheiro, você tinha que ficar basicamente o dia inteiro gravando. Era isso. Sim. Tanto que em São Paulo você tem um cara que é muito forte, que já morreu, que eu tive a chance de falar com ele, que foi um brigador pelos direitos trabalhistas dos dubladores, que é o Antônio Moreno. Não sei se você já ouviu falar já nesse nome. Ele fez Tubarão. Foi o grande papel dele, foi o Tubarão. E aqui no Rio você tinha o Dário de Castro, que também já morreu. Eles foram os grandes caras que brigaram, tomaram muita pancada também por causa disso. Inclusive tem a greve de 78, que é uma greve, foi a maior greve da dublagem, porque assim, não tinha respeito por nada também, por nada mesmo, entendeu? Então assim, a dublagem sempre foi muito mais assim, marginalizada, e hoje os dubladores conseguem ganhar um pouco mais, não necessariamente pela dublagem, porque eles não recebem a mais por dublar aquele filme, eles recebem um piso. O que causou racha nesse sentido foi que um Star Talent, que não é um dublador, ganha muito mais do que eles, porque ajuda a promover o filme. Sim. É isso. Você tem toda uma questão hoje. Só que como hoje tem uma quantidade absurda de canais, e eles não são mais exclusivos de nenhum estúdio, antigamente você tinha a carteira assinada dos dubladores. O que faliu a Herbert Richards, basicamente também, foi que ela tinha muito profissional de carteira assinada. Hoje em dia, os caras não respeitam as leis trabalhistas porque eles vão gravar no estúdio A, no estúdio B, no estúdio C, no estúdio D. E aí, vai entrando por fora, entendeu? Mas estão gravando o dia inteiro, cara. Estão gravando o dia inteiro. O estúdio, que com medo de um processo, fala o seguinte, olha, ô Márcio, você tem carteira assinada comigo, você é um diretor de dublagem na maioria das vezes, você vai trabalhar 8 horas por dia aqui. Beleza. Agora, tu sai dali, Márcio, tu vai gravar uma ponta aqui, tu grava uma ponta ali. E aí, não é com o estúdio, é por tua conta. É o dia inteiro gravando, cara. E os caras hoje, como também são mais conhecidos e movimentam multidões em redes sociais, eles estão fazendo eventos. Se tu seguir algum dublador em rede social, tu vai ver que todo final de semana ele está em algum estado do Brasil fazendo evento. Muitos dos que eu consegui conversar foi porque eu ia nos eventos para encontrar com eles, para pedir uma palavrinha para minha pesquisa. É isso, entendeu? É isso.
Eles estão nessas loucuras. Assim, estão fazendo dinheiro, obviamente. Mas eles não estão fazendo dinheiro necessariamente diretamente com a dublagem. Essa é a questão. Uhum. É interessante você falar das greves que tiveram, né? A de 78, no seu livro você fala que o Orlando, ele estava a favor, mas como ele era contratado, ele não poderia se envolver muito porque isso seria um problema para ele. Mas ele apoiava bastante. Apoiava, ele tentava na medida do possível seguir ter um espaço de trabalho sadio para todo mundo. O Drummond fez uma opção na vida dele que financeiramente foi errada. O que acontece? Ele só vai começar mesmo na dublagem nos anos 60, que pagava mal. O que acontece? A rádio ainda tinha toda uma força e pagava bem. Quando vem a televisão e os programas da rádio migram para a TV, a rádio perde força. Ao invés do Drummond migrar para a TV e ficar mais próximo da TV e fazer algumas pontas na rádio, ele, por amor ao rádio, permanece na rádio. E aí ele fazia algumas pontas na TV Tupi, mas ele só vai ter um primeiro contrato valendo mesmo na Globo em 83 no Chico Anísio do Sítio. Então ele passou cerca de 10, 15 anos o dia inteiro trabalhando em rádio, em dublagem. E aí a gente volta, não tinha nenhum aspecto trabalhista nessa questão. Para tentar levar, tinha 2 filhos em casa, era basicamente a única renda de casa, entendeu? Ele não migra para a TV de forma imediata. E os outros migram. Os contemporâneos dele migram para a TV. E conseguem, por exemplo, uma condição financeira melhor, entendeu? Você cita também o episódio da Perifilmes, né? Que ele trabalhou na Perifilmes enquanto ainda estava na Herbert Richards. E o Herbert Richards achou proveitoso porque ele se manteve na Herbert Richards sem precisar aumentar o salário dele, né? Foi, exatamente. E aí um outro fato que eu conto na greve, por exemplo, teve aquela questão de lista mesmo, de você não chamar, por exemplo, os dubladores que tinham participado da greve. Além disso, teve uma determinação que fossem criadas turmas nas agências, né, nas empresas de dublagem, para que fossem formados novos dubladores, para que os produtos não saíssem do ar. Tem uma pessoa que é uma mulher maravilhosa, que é a Marlene Costa. Não sei se você já ouviu falar nela. Ela é das antigas, ela é aqui do Rio de Janeiro, das antigas mesmo. Ela dublou por muitos anos e há coisa de 20, 30 anos ela se dedica basicamente a fazer direção de dublagem. Ela foi uma que era a queridinha, digamos assim, do Herbert Richards, bancou a greve, foi pra greve e só foi voltar tipo 10 anos depois pra Herbert Richards. Só foi ter uma oportunidade. E ela era a grande dubladora da época. Não tinha ninguém mais famosa do que ela na época. Entendeu? E teve também, assim, não com a proporção que teve a de 78, teve também a greve de 97, né? Que muitos canais, muitas distribuidoras aproveitaram para fazer dublagem em Miami. E essas dublagens são horríveis. São terríveis, cara. Porque, assim, não tinha, assim, era apenas produto. Nesse período aí, você já começa a ter, assim, no meio dos anos 90, você já começa a ter, por exemplo, essa conversão da bancada para o gravar sozinho. Tem um episódio que quem me conta é o Marco Ribeiro. Ele foi fazer o Debi Lloyd, o primeiro. Ele grava ele e o Márcio Simões, né? Agora eu não lembro quem era o Debi, quem era o Lloyd. E aí, essa história tá no próximo livro. Ele fala o seguinte: quando eles entraram no estúdio, antes de entrar no estúdio, eles deram uma lida rapidinho, né? E começaram a gravar. O diretor enlouqueceu. O diretor começou a falar assim: peraí, o que vocês estão falando? Cortou a gravação ao meio.
Não, para. O que está acontecendo? Não, como assim? O que vocês estão gravando? A gente está gravando o filme. A gente está vendo e falando. Não, mas isso não está no roteiro. Isso não está na tradução. A gente sabe. Bom, e daí? O que a gente está fazendo, a gente acha que está melhor. E aí tinha um acordo que era feito na surdina, que era o seguinte: deixa a gente fazer do nosso jeito. Se o estúdio reclamar, a gente refaz. Que é o famoso retake, né, que eles chamam. A gente refaz. Mas deixa a gente se divertir. Era assim, cara. E os caras gravavam e eram aceitos. Aceitos. Essa do Debi Lloyd eu lembro eu lembro justamente de uma. Agora você falando, provavelmente foi um improviso deles, quando naquela cena em que eles olham a menina passando, aí o dublador do Debi, do Lloyd, desculpa. Do Lloyd fala assim, bela bunda, Cabral, que era uma. que era a propaganda da Skol, né? Da época. É isso, entendeu? É como, por exemplo, no Tartarugas Ninjas, o clássico lá dos anos 90. Sim, também. Cara, aquilo foi uma loucura, porque eles chegaram no estúdio e aí o Mário Jorge, que era o diretor, falou o seguinte, tem que fazer voz de tartaruga. Aí o Manolo, porra é essa, cara? Como é que tartaruga fala? Faz o que tu quiser. E aí, os caras às vezes tinham, assim, se você não gravasse o teste, eles tinham dificuldade depois para poder fazer aquela voz de novo, porque eles não lembravam. Porque eles criavam. E aí, por exemplo, o pai do Manolo chegou a ter uma padaria. Numa sacanagem lá de uma cena, os caras falam de ir na padaria do pai do Manolo. Sabe? Totalmente improvisado, cara. Sabe? Por exemplo, Chaves já foi um pouco diferente. Chaves tinha aquela coisa de tentar ambientar São Paulo na cidade do México, né? Como também foi a primeira novela dublada pelo SBT. Que o cara falava que estava em Guarulhos, aparecia lá Cancún. Acho que é um negócio desse. É bizarro, né? Mas assim, as dublagens, cara, eram, sim, essa criatividade a gente perdeu. Tu não consegue imaginar hoje mais isso. É o que eu te falei, os antigos ainda têm uma certa liberdade de tentar fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, hoje você não consegue mais montar o seu elenco. Muito difícil. Hoje também tem um pouco mais de respeito, digamos assim, também que eles usam uma expressão chamada boneco, se você já ouviu essa expressão. Sim. Então, assim, hoje eles respeitam um pouco mais isso, que é o ator que já faz aquele personagem. Mas, assim, mas eles tentam, os mais antigos até hoje tentam uns improvisos aqui e outros ali. Assim, alguns acham, os mais antigos, eles também sentem muita falta da bancada exatamente por causa dessa interação. Os mais antigos que não sentem falta da bancada, em geral, é quando tem que gravar com um dublador mais novo. Porque ele fala assim, bom, já que não vai ter troca, já que não vai ter improviso, cada um faz o seu e é até mais rápido. Porque tinha uma questão também que era o seguinte, você tinha uma perversidade também na bancada. Que era o seguinte, a gente estava falando de... O Drummond, por exemplo, e não é porque eu fiz o livro dele não, mas assim, ele era de fato uma pessoa muito querida pelos dubladores. Mas nem todos eram queridos. Nem todos. Você tinha aquele cara que era ranzinza, que era chato pra caramba, entendeu? E quando você gravava na bancada, imagina, cara, tu fez uma frase de quase 1 minuto. Aí eu vinha depois de você e tinha que falar assim, ok, você está certo. Cara, se eu falar assim, ok, e esqueci a frase, tinha que voltar tudo. Na que tinha que voltar tudo, cara, se tu fosse um desses ranzinhos, tu ia ficar pau da vida, cara. Muitos antigos também não queriam gravar com os mais novos, por causa disso. E os mais novos tinham medo de errar, entendeu? Os mais novos daquela época são hoje, por exemplo, são hoje nomes que são muito fortes. Aí eu posso citar alguns. Miriam Fischer, você tem o próprio Felipe Maia, que são o Marco Ribeiro, que são pessoas dessa geração. Já é uma geração seguinte, entendeu? Mas esses, mesmo com toda essa questão da época, são os caras que hoje tentam fazer um trabalho diferente, entendeu?
também tinha um lado romântico, obviamente, mas também tinha um lado que também dava medo também nos mais novos. Hoje, por exemplo, o mais novo tá gravando sozinho, então se ele errar, errou. Refaz só a fala dele, entendeu? Você não vai refazer toda uma sequência, você vai só refazer a fala dele. Então, esses mais antigos, assim, hoje alguns até preferem gravar sozinho, cara, que o cara já tá calejado com aquilo, né? Então o cara olhou, pum, fez rapidinho, tchau, já se libera. O cara tem 1 hora de gravação, grava em 15, 20 minutos, entendeu? Ainda voltando um pouco para essas questões salariais, eu acabo lembrando também da entrevista que o Orlando fez pro programa do jogo, que ele falando também da dublagem do filme do Scooby-Doo, que eles ganharam muito, que eles receberam pouco, né? Era tabela. Era tabela, Recebiam a tabela. Assim, e se eu não me engano, tem uma diferença quando é para cinema, quando é para série e quando é para televisão. Acho que tinha uma diferença. É muito assim, eles ganham a tabela, é o que eu tô te falando. Eles não ganhavam mais do que, por exemplo, vai chamar, sei lá, o Luciano Huck para fazer o Encantado. Cara, o Luciano Huck ganhou uma bolada. Quem tava com ele, que era a Silvia... Esqueci agora o nome dela. Que é uma atriz... Salusti, eu acho. Silvia Salusti. Que é uma atriz maravilhosa, cara. Uma cantora maravilhosa, com anos de profissão, sabe? Se dedicando, buscando sempre coisas novas. O diretor do filme, que na época que foi o Garcia Júnior, que na época também era ele não foi o diretor do filme, ele era o diretor da Disney na época. Ele fala o seguinte, cara, o que ele gravou em 8 horas, eu levo 2 dias para fazer, entende? Ele gravou em 8 horas. E aí eu trabalhei mais umas 20 para tentar consertar o que ele fez. Se a gente acha ruim o que foi feito, porra, imagina como é que tava então, se o cara conseguir corrigir, entendeu? E aí, falando sobre isso também, que acho que é importante deixar isso marcado, Márcio, assim como a rede social trouxe muito mais visibilidade para os dubladores, essa mesma rede social também, ela tem um lado muito difícil, que é o seguinte: hoje, quando você tem uma mudança de dublador, por uma série de questões, esse dublador que vai assumir um papel, em geral, ele é muito massacrado nas redes sociais. Vou te dar um exemplo, dois assim, exemplos básicos. Capitão América. Quando mudou o Capitão América, que foi o Duda que assumiu, as pessoas começaram a falar mal do Duda antes de assistir o filme. Foi o Chris Evans, né, o ator. Sim. Mais recentemente, mais recente, também um pouquinho mais antigo, quando o Wendell, cara, o Wendell é uma pessoa maravilhosa. Se você não teve a chance de falar com o Wendell, fala com o Wendell. O Wendell é muito bom. O Wendell, o que acontece? Quando foi fazer o Batman, foi uma loucura. Tipo, peraí. Como o cara do Crepúsculo... E aí já veio nessa. Porque assim, não foi primeiro para falar como que o Bob Esponja fazia, não. Foi uma questão já, inclusive... não vou falar homofóbica, porque o cara do Crepúsculo não era, entendeu? Uhum. Mas assim... Mas foi uma questão completamente machista. Acho que esse termo machista acho que é melhor, inclusive. Como é que aquele cara do Crepúsculo, que é um banana, entre aspas, né, vai fazer o Batman? A discussão era, cara, como é que um Wendell, que consegue fazer um cara do Crepúsculo, consegue fazer o Bob Esponja, o Goku, faz o Batman? O cara é um gênio. Sim. Entende? Então, assim, o Wendell me falou isso, que foi provavelmente a gravação mais difícil que ele fez na vida, que embora ele já tivesse 30 anos de profissão, ele nunca se sentiu tão inseguro fazendo uma gravação. Por quê? Porque ele foi massacrado antes mesmo de gravar, cara. Ele veio pro Olha Rio, que né? loucura. Ele veio pro Rio. É o Manolo de Ouro, né? Se eu não me engano, foi na Adelarte, se eu não me engano. E aí você vê, o Duda, por exemplo, que fez o Capitão América, né, que substituiu, teve o lado contrário. Ele fez, o Chris Evans também foi o cara que fez o Buzz Lightyear. Uhum. Cara, o Buzz Lightyear aqui no Brasil foi eternizado pelo Guilherme Briggs. É isso. O que aconteceu? Não ia ser o Guilherme Briggs, já tinha se tomado essa decisão, que na verdade era para fazer o comecinho dele, então
não era mesmo para ser o Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs aceitou de boa, entendeu perfeitamente. Mas aí, o Duda, que era o boneco do Chris Evans, que fazia todos do Chris Evans, fez o segundo trailer, gravou o filme, e aí, acho que ele chegou a gravar o filme. E aí a Disney, não, vai ser o Marcos Mion. Sim. E trocou. Isso já tinha acontecido, por exemplo, no Shrek. No Shrek, que foi o Bussunda, o Mauro Ramos, que depois substituiu o Bussunda por causa da morte do Bussunda, já tinha gravado todo o Shrek. Tinha gravado. E aí a Marlene era diretora do filme. E aí, olha que loucura, o Bussunda não conseguia fazer. Sabe como que o Bussunda gravou? Ouvindo, não o áudio original, mas ouvindo o áudio do Mauro Ramos. Loucura, né, cara? Impressionante, né? Impressionante. É por isso que me instiga a fazer essa pesquisa. Mostrar esse talento, esse profissionalismo dos dubladores, né? São muito lembrados, mas boa parte... Eles são lembrados hoje. Eles são mais conhecidos hoje. Eu tô tentando, cara, lembrar aqui pra você, eu não tô conseguindo o nome da dubladora do Baby. Marisa Leal. Marisa Leal. Marisa Leal é uma pessoa excepcional. Excepcional. Ela é maravilhosa. Ela passou por isso. Inclusive, se você conseguir falar com ela, ela vai te contar uma história que quando ela foi ganhar um prêmio, por causa da dublagem do Baby, coisa assim, destaques do ano, uma coisa do tipo. Quando ela pegou o troféu não tava o nome dela. Tava o nome, tava acho que Marlene Leal. Porque assim, não eram conhecidos, cara. Eles não tinham assim, o público não sabia quem era. Não tinha. Um dos meus professores, ele falou algo curioso, que eu até, inclusive, eu coloquei eu vou colocar na minha dissertação, que assim, os dubladores não são donos das suas vozes, assim, para o grande público, né? Porque, assim, se você for parar pra pensar, é a Marisa Leal, mas as pessoas não lembram ela, tipo, se encontrarem ela na rua, não falam Marisa, não é Marisa Leal. É a voz do Baby. É a voz da Brenda, do Barrados no Baile. E não tá aqui agora comigo. Mas eu posso pegar exatamente para você uma frase que foi o Felipe Maia. O Felipe Maia disse isso numa entrevista e ela me marcou, que era o seguinte: eu acho que era, eu não tenho mais o poder sobre a minha voz, eu não tenho mais o controle da minha voz, uma coisa do tipo. Eu posso pegar exatamente essa frase e te passar, por favor, porque é exatamente isso, assim. Depois que você coloca a sua voz, acabou. As pessoas vão usar aquilo da forma que elas entenderem, entendeu? É igual uma música. Imagina uma música. Quer ver uma loucura? Você escreve uma música. Você, às vezes, escreveu aquela música num sentido e todo mundo entende de outro. Estava vendo uma entrevista do Herbert Viana uma vez. Aquela música Aonde Quer Que Eu Vá, todo mundo acha que ele fez para a esposa, que morreu num acidente aéreo. Sim. E não foi. Aquela música foi feita 1 ano antes dela morrer. Ele fez pro cachorro dele que morreu. Olha que loucura. Só que assim, você interpreta aquela música do jeito que melhor você vive aquele seu momento da vida, entendeu? Então, você quando cria alguma coisa, você não tem mais nenhum controle sobre aquilo que foi criado. Tá lá, tá criado. Foi pro mundo. Vitor, eu acho que é isso. Eu tinha algumas perguntas, mas você acabou respondendo as perguntas em cima do seu depoimento, que para mim foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer esse tempinho que você reservou para conversar comigo. E se tudo der certo, já vou te falar então vou te falar mais um spoiler. Se tudo der certo, eu acho que o livro vai sair no meio do ano que vem, esse livro, né? E aí a gente está pensando em fazer um lançamento no Rio e um lançamento em São Paulo, porque tem muita gente tem muita gente entrevistada de São Paulo. Tem o Wendel, tem o Vigiane, tem a Mariana que fez o Encanto, a Mirabel, tem a Cecília, tem uma outra mulher, cara, que é assim, que é fantástica em São Paulo, que é a Denise Simoneto. Ela é fantástica. Denise Simoneto, ela foi a diretora, pra você ter ideia, do De Volta pro Futuro. Da BKS? Nossa. Ela é maravilhosa, entendeu? Demais, que demais.
O Salada Cultural fica por aqui. Este programa que é 100% independente, que nesta temporada foca em apresentar profissionais da dublagem que contribuíram para a nossa cultura, tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação de Márcio Andrade, eu mesmo. Quer falar sobre, fazer sugestões ou indicar correções do programa? Então me chama no Instagram no @MárcioAND. Prometo te responder o mais breve possível. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem faixas de contribuição mais baratas que o café da esquina, recompensas dependendo do valor que contribuir, além do fato de me deixar muito feliz por demonstrar desta forma que gosta do meu trabalho. O meu muito obrigado aos profissionais da dublagem que falaram comigo nesta temporada e a você que ouviu até aqui. Até o próximo episódio.